E aí, consultora, eu sou a Bárbara aqui do Entre Consultoras e hoje eu vim falar com você sobre como se portar em uma visita da vigilância sanitária no seu cliente. Bora? A primeira forma é você não ter medo. Muitas vezes a gente fica ali receoso porque é um fiscal, é uma autoridade que está ali no nosso cliente, mas a gente não precisa ter medo, porque a gente domina o assunto. Então, você demonstrar ali medo, você acaba demonstrando também uma fragilidade. Será que então você é um profissional competente? Até teu cliente pode te olhar com outros olhos. Então, seja firme, tenha consciência do que você vai falar, escute bem o fiscal, para você mostrar ali que você domina sobre o assunto. Dominar sobre o assunto, dominar sobre as boas práticas de fabricação é o que te faz estar ali, é o que faz o teu cliente ter ali confiança no seu trabalho. Então você mostra ali que você domina, consequentemente, você dominando, você não vai mostrar medo para a vigilância sanitária. Mas como que eu faço? É um cliente novo, não consegui ainda implantar as boas práticas. Como que eu vou argumentar? O fiscal vai ver que tem erros, tem algumas falhas, algumas não conformidades. O que eu faço? Você vai conversar com o fiscal que você acabou de entrar. Caso ele duvide, você tem um contrato de prestação de serviço. E ali você mostra seus relatórios, que você tem notificado o cliente quanto às não conformidades, mas que, lógico, isso demanda tempo, demanda dinheiro. Então, a gente precisa ali de um plano de ação, a gente também mostra um plano de ação e mostra ali qual é a ordem de prioridade que você criou para o seu cliente, para que ele possa realmente seguir, ele ficar de acordo ali com a legislação. E se seu cliente ele for um cliente antigo, melhor ainda, porque aí que você vai ter confiança no seu trabalho, você capacitou a equipe. Caso tenha alguma pendência ainda de não conformidade, por exemplo, alguma coisa estrutural, ela gasta mais dinheiro. Às vezes seu cliente demorou mais tempo, você já está lá há 1 ano, seu cliente ainda não trocou piso. Ok, você avisa ao fiscal, mostra-lhe o relatório e o plano de ação de vocês quanto a isso. Agora a gente está numa época de pandemia que fica mais difícil o empresário investir pesado e na parte de estrutura é um investimento alto sim. E ali você mostra para o fiscal que ele realmente tinha uma programação de ser antes, mas com a pandemia não conseguiu. E o que a gente faz enquanto isso? Enquanto a gente não consegue colocar em prática o plano de ação, a gente faz uma ação corretiva, que é uma ação ali para aquele momento por um tempo determinado, por pouco tempo, para não ficar errado por muito tempo. Mostra ali interesse para o fiscal, que você quer realmente ouvir e entender o que seu cliente precisa, o que ele vê como prioridade, que às vezes você altera no seu plano de ação, no seu plano de ação podia estar X, mas o fiscal acha que Y é mais importante. Perfeito, altera no plano de ação. A gente tem que ver ali também com os olhos do fiscal e saber que ele, como autoridade, ele vai saber uma real importância. Caso você veja uma importância maior em outro ponto que ele abordou, converse com ele, explique o porquê, mostrando ali, como eu já falei, que você domina o assunto e aí o fiscal ele vai te olhar com outros olhos e pode concordar com você e dar um prazo maior para resolver alguma questão específica. Aproveite esse momento com o fiscal para você tirar dúvidas. Você não sabe como a fiscalização atua na sua cidade, você nunca conversou com nenhum fiscal da vigilância sanitária da sua cidade, porque cada cidade a fiscalização atua de uma forma diferente. Alguns são mais exigentes em uma e menos em outra. Então, vê de acordo com a cidade onde você está atuando. Aproveita esse momento para tirar dúvidas. Pergunte, por exemplo, sobre a lâmpada, se ela precisa ter proteção mesmo sendo LED, porque na legislação fala que tem que ter proteção, mas não era usada a lâmpada de LED. Agora com a lâmpada de LED ainda precisa? Aqui em Petrópolis tem fiscais que não exigem, mas tinha uma fiscal que exigia proteção mesmo sendo de LED. Então você vai conhecendo ali os fiscais, conversa com o coordenador e nesse momento da visita, aproveita que ele está ali com você, pergunta, eu quero saber sobre o ralo, eu tenho dúvida, não posso usar palha de aço, o que eu poderia usar, ainda não estou conseguindo colocar na cabeça do meu cliente, ele vai te ajudar até com um bom argumento para o seu cliente, então sugue ali todas as informações do fiscal para te ajudar. Por último, não menos importante, deixe todos bem treinados quanto como se comportar ali numa visita da vigilância sanitária.
onde está o manual, os POPs, planilhas, a pasta de boas práticas. As pessoas não devem ficar com medo, que devem atender o fiscal com tranquilidade, mostrar que domina o assunto, responder o que ele pergunta, o que realmente é feito de atividade no local, ali na área de produção. Você pega ali a equipe e treina como receber o fiscal, onde está toda a documentação, que na hora não vai ter correria para te ligar. Imagina, você está viajando, você não está na sua cidade, ou você até está, mas está em outro cliente, você não conseguiu atender o telefone. Então, você já capacita a equipe para receber os fiscais de forma correta. Então, essa é uma forma bem bacana de você treinar a equipe e como você também deve se portar para atender os fiscais e passar ali confiança para ele e para o seu cliente na hora que seu cliente vê você falando com o fiscal. É isso por hoje e até o próximo vídeo.